Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios. Outro dos grandes desafios dos recursos humanos é o momento central do recrutamento, não é? Sim, tudo começa por aí. O que é que realmente acontece? Vamos falar um bocadinho sobre este tema e tenho aqui algumas curiosidades, nomeadamente nas entrevistas que fazem. Qual é a pergunta que mais colocam, seja em Portugal, seja em Angola? Paula, o que é que mais perguntam nas entrevistas? O que mais perguntam é logo quanto é que vão ganhar, não é? Como é que vão ser as condições dentro da organização? Isto pensando nos vários grupos funcionários. À data de hoje, porque isto também foi mudando ao longo dos anos, não vou dizer quantos, não é? Mas ao longo dos anos foi mudando. E à data de hoje. Pois está mudando, claro. Vai mudando, como nós. Mal seria se não mudasse. Mas começam a questionar cada vez mais o que eu acho também curioso, não é? Como é que é o ambiente de trabalho dentro de portas, como é que nós caracterizamos o ambiente de trabalho dentro da organização e o que é que esperam encontrar dentro da organização em termos de bem-estar. Portanto, já começa a ser uma preocupação, sobretudo nos mais novos e em perfis mais técnicos. Nos perfis mais operacionais, mais tradicionais também, não é? Do setor da construção, tem a ver com as condições de trabalho. Isto é muito importante. E não só, quando falo de condições, não estou a falar de condições salariais, não é? Condições de trabalho no seu todo. O que é que a empresa dá, como é que garante as idas para as obras, como é que são as condições físicas nas obras. Isto é algo que também preocupa muito os candidatos, não é? Ainda candidatos. Sim, Futuros colegas. Futuros colegas. E em Angola? Em Angola, O que mais perguntam? o que nós perguntamos como recrutadores ou os candidatos? Os candidatos mais perguntam. Vamos aqui tentar algo bizarro? Já apareceu assim algum vídeo já? O que é que em Portugal já apareceu de mais bizarro? Agora já que estamos assim em tom de brincadeira. Calhar em termos de questão, não. Em termos de comportamento, há alguns, mas... Eu prefiro não responder porque não há porque assim, estes anos todos nós já ouvimos muita gente de tudo. e as pessoas, eu imagino que sim. de tudo, sim, e geralmente geniais que é. Sim. Entendo. Mas o que é que então mais perguntam em Angola? Lhe perguntam aquilo que se possa dizer. Olha, muito bem. Não pode ser, claro. Depende, mais uma vez. Se estivermos a falar de operários, podemos nacionais, fazer essa distinção. operários nacionais, enfim, é de facto. Quanto vamos ganhar? Como lá se diz, sim. Quanto é o combo, não é? Quanto que é o dinheiro. Quanto é que é o salário, as condições, etc, etc. Pronto, é normal. Se estivermos a falar de quadros médios e quadros superiores, para além, obviamente, da remuneração, que também tem sempre uma dificuldade muito grande quando nós perguntamos quais são as expectativas. É muito difícil ter. Pronto, mas também perguntam, mas sobretudo as condições. Também. É transversal. Antigamente as senhoras lá, agora já se nota que as senhoras em Angola, por exemplo, já começam a ter filhos mais tarde. Se calhar aos 24, 25 já começam a ter filhos na cidade. Veja bem. Exatamente. Já há pessoas com 26, 27 anos que não têm filhos, já há senhoras, porque eu sou do tempo em que 25, 26 já tinham 3, 4 filhos. E depois aí também é preciso a conciliação da casa, da familiar, etc, etc. Mas sobretudo o que perguntam, voltando aí, é obviamente nos quadros médios e quadros superiores, além das condições de remuneração, é as outras condições. Se tem seguro de saúde, como é que é com a alimentação, se tem transporte, noutro caso se damos carro, se não damos carro, como é que funciona. Tudo o que tem a ver com as condições à volta, que é até a parte social, o horário de trabalho, etc, etc. Pronto. E depois, sobretudo, também tentar, não perguntam, mas tentam perceber como é que funciona ali as FIAs, que é o ambiente de trabalho. Okay? Que é isso que querem. E depois outras pessoas vão perguntando também se há evolução, voltando outra vez à parte de carreira, porque o ideal ali as pessoas mentalmente, já não é tanto, eu terminei a faculdade, começo a trabalhar, ao fim de 3 anos eu tenho que estar já depois falta a experiência, não é? Portanto, é preciso um caminho, não é? Experiência não só, e depois que abra também uma vaga, você pode ter essa capacidade disso tudo. E depois também há outras situações que é preciso às vezes ver. As pessoas que foram contratadas para uma determinada tarefa
E às vezes está ali um talento oculto para fazer outras tarefas que ninguém se estava a perceber. Mas vocês têm Às vezes vimos, conseguem fazer isso? Nós não temos, sim, quando nos alerta, quando às vezes passamos, às vezes é ocasional, às vezes é porque nos é reportado e às vezes porque é o funcionário que vem ter connosco. Porque nós não temos, ao contrário do que pensa, não é o Big Brother, as empresas temos câmaras e sabemos tudo. Nem bolas de cristal. Meninos, sabemos tudo, nós sabemos tudo. Não sabemos, não é? Portanto, e também erramos, e muito. E aprendemos muito com as pessoas. Errar é humano, E aprendemos muito e com as as pessoas pessoas. que falamos, portanto, é perfeitamente normal. Nós, Paula, assim, de uma forma também sucinta, o que é que mais a surpreendeu, positivo ou negativamente, durante uma entrevista hoje em dia? Isto também ao final. Ao final de alguns Centenas de entrevistas. Exato. Eu fico sempre, Paula, enquanto pessoa, nós começamos esta conversa por falar sobre a razão e falar sobre a emoção, eu não consigo dissociar as duas, não é? Eu sou muito... Nós estamos muito emotivos. Muito. Portanto, eu continuo a ficar muito surpreendida pela positiva, ainda hoje, quando eu vejo honestidade nas entrevistas e sinceridade. Porque acho que é importante para quem está do lado do recrutamento, não é? Perceber quem é que nós temos à nossa frente. Nós estamos sempre à procura dos melhores, como é evidente para a ACA, mas sabemos que a perfeição não existe. E, portanto, quando vejo um candidato que abre o jogo completamente, portanto, fala daquilo que são as potencialidades, mas também reconhece sem problema alguma limitação, que demonstra curiosidade profissional, eu fico sempre muito, muito feliz. Porque é isso que nós queremos, não é? É importante depois termos alguém na equipa que é real. E isso surpreende pela positiva. À data de hoje, infelizmente, surpreende menos pela positiva a falta de compromisso que eu consigo verificar nas pessoas. Falamos disso há pouco, não é? Logo no início desta conversa, que há quase que um desligar daquilo que é a relação entre as organizações e as pessoas, e isto vê-se logo no recrutamento. Portanto, há candidatos que estabelecem contacto connosco, que não nos dão feedback, que não comparecem, que faltam. Eu acho que isto é uma falta de ligação e de compromisso, com as organizações muito grande, e assume, acima de tudo, uma falta de respeito também pelo outro, não é? Claro. Porque eu posso ter interesse ou não naquela função, naquela vaga, naquela empresa, mas eu tenho que respeitar quem está do outro lado e também fala connosco. Isto desilude-me um pouco. Não é muito comum, mas desilude-me. Mas depois compensa pela honestidade de outros candidatos que estão na entrevista. É porque há muito aquilo de dizer eu em casa sou uma pessoa e no trabalho sou outra. E, se calhar não acreditamos muito nisso, não é? Nós somos pessoas. É verdade. Sim. E lidamos com pessoas. Lidamos com colegas, com amigos, com companheiros. Em casa sou uma pessoa completamente diferente. Com certeza. Aliás, não mando nada lá. Em Angola, o E que também é na que ACA, Sou um simples operário em casa. Estagiário. Estagiário, exatamente. Chega nisto. Em Angola, Exatamente. Paulo, o que é também acho que já falamos sobre isto, mas em Angola, o que é absolutamente inegociável numa entrevista? Portanto, para eles, para o candidato. O que é inegociável? Não pagarmos o salário, isso é inegociável. Quer dizer, mas tirando isto, o que é inegociável? É uma Ou a pergunta primeira difícil. preocupação dos candidatos quando chegam a uma entrevista, A duração do contrato, a duração. a estabilidade. Ok, é muito importante para eles Muito lá, a estabilidade e a duração do Neste contrato. momento, em termos económicos, como falei, está num Claro, ciclo oscila, diferente. claro. Portanto, aquilo oscila muito. Repara, e de repente daqui estamos a falar agora voltou outra vez a melhorar, mas tem muito a ver também porque Angola é um país altamente dependente em termos económicos daquilo que é a produção de petróleo. Ponto. O peso do setor petrolífero na economia é cerca de 80 e tal %. Que tem vindo a diminuir, portanto transformou-se imenso. E depois tem várias Angolas. Você tem a Angola Luanda, que é Luanda, não é? Uma metrópole com 10 milhões de habitantes. Portanto, e depois tem outro tipo de situação. E depois, repare, a dispersão e que você tem entre até poder de compra, até a parte cultural, entre a parte populacional é muito, não é homogénea, não é? Nós temos aqui uma pessoa que é português, temos aqui uma pessoa que é angolano, não funciona assim. Não funciona assim em nada, mas portanto, é um arco-íris, portanto, e aquilo que eu penso que poderá não ser inegociável, portanto, se quisermos falar, que nunca ninguém me referiu, mas eu sei, é a dignidade. Isso não se vende. Claro. Não. E aquilo que as pessoas esperam é respeito. Vocês optam por contratar mais caráter ou competências? Depende. Se eu tiver urgência, Competência. competência. A longo prazo, caráter. Mas
às vezes é preciso os dois. Mas uma é preciso os dois. É, E claro. em Portugal te consegue Mas há uma coisa que é distinguir. importante, você pode ter, e deixa-me só interromper, desculpa, porque houve alguns casos aí que nós tivemos em Angola, que muitas vezes aconteceu, as pessoas que eu acho que eram dos melhores profissionais, quando eu digo profissionais, atenção, porque para mim um bom profissional é uma pessoa que é competente e tem caráter, Tem que ser completo. ok? Portanto, isso é que é um profissional. E já há muitas pessoas, pronto, que aconteceu, que eu sei que tecnicamente que custou imenso vê-los ir embora, mas tiveram que ir embora porque, enfim, o caráter é o que é, mas não é aquilo que a empresa pretende ter como funcionários, ok? E às vezes mais vale alguém que não seja tão competente. Quando eu estou a dizer que não seja tão competente, também não é incompetente, não é? Portanto, porque as competências trabalham-se, não é? Mas é preferível às vezes ter caráter. A longo prazo acaba por ser mais. Sempre. E também, obviamente, tem que ter a sua competência, seja no que for. Aqui estamos a falar de uma forma abstrata. Se bem que as Porque competências o resto, também se treinam, se eu não for é? muito competente e for mesmo mau caráter, é perigosíssimo. Claro. Não é? Porque já dizia o outro, não há nada pior do que um incompetente com vontade de trabalhar. Mas falamos de recrutamento e no momento do recrutamento imagino que vocês passem por muitos momentos de indecisão e entre dois candidatos que têm os dois a mesma competência, o que é que prevalece? O A caráter? parte comportamental. Nós temos que pensar sempre no alinhamento com as equipas também. Claro. Ok. Portanto, eu posso ter dois candidatos muito válidos, tecnicamente correspondem àquilo que se procura, mas eu conheço a equipa que tenho do outro lado. Portanto, a equipa e a organização no seu todo, nós temos sempre que valorizar, ou devemos sempre valorizar aqueles que estão mais alinhados também com a nossa forma de estar, porque não queremos depois criar esta ruptura, não é? Claro. E este desequilíbrio nas equipas que já existem. Portanto, eu posso ter ali um candidato que até pode ser até mais válido tecnicamente, Entendo. tem mais experiência, mas se vai criar ruído na equipa, Claro. exatamente, vai Ou destabilizar. seja, tem que eu haver não um quero. match. É quase nós por acaso. E nós olha, pensamos nisso, é verdade. Nós fazemos os matches com as equipas, porque as equipas também Isso é são muito diferentes, não é? E qualquer temos de fazer um Tinder empresarial. Olha, temos aqui um match. Porque nós Às vezes fazemos em off. fazemos. Portanto, aqui também assim, no processo de decisão também envolvemos, quer dizer, eu não sei como é que imagina, não estamos ali propriamente nós, ali nos recursos humanos, quer dizer, que sabemos Papel e tudo. lápis. Não, Nós somos todos geniais. Nós somos uma classe de geniais, génios. Eu estou com são psicólogos. Não vale a pena. E estamos ali e não temos dúvidas nenhumas e raramente nos enganamos. Aquilo é assim, não é? O processo de decisão, obviamente que sim, eu dou a minha opinião. Se eu tiver, é multidisciplinar, se tiver com a Paula ou com outra colega, enfim. Mas nós também envolvemos, portanto, o cliente interno. O cliente interno, imagina, estamos a recrutar para a DGE, que é equipamento, ou para o colega da contabilidade, enfim, o que for, DSI, o que for. Numa fase inicial podem não estar envolvidos nessas entrevistas, mas ao longo do processo estão envolvidos. Também têm que fazer. E a pessoa, e obviamente que o peso é para o cliente final. Eu posso não concordar, nem pensar, e depois pode não ser ou ser, mas a opinião do cliente final às vezes é pá, para mim não, mas enfim, olha, na dúvida a pessoa vai trabalhar contigo. E às vezes acontece, às vezes a pessoa eu tive muitas situações em que dizer assim, não, tecnicamente e tudo sem dúvida, acho que aquele seria o candidato para fazer estas funções, acho que até melhor do que o outro, que o candidato número 2. Mas acho que o candidato número 2 assenta como uma luva na equipa que eu tenho aqui, na forma, na dinâmica depois de trabalho, etc. Voltamos sempre à palavra-chave quase desta conversa, que é o equilíbrio. Sempre. Curiosamente. Não há recursos humanos sem falarmos sobre desafios e oportunidades. Vamos tentar perceber aqui em Portugal o que é que, em Portugal e em Angola, eu diria, qual é assim o vosso desafio principal de RH hoje em dia? O desafio principal. Encontrar pessoas. Não, a atração de talento é o principal desafio. Não é segredo para ninguém, não é? Toda a gente sabe que neste momento há falta de pessoas, de talentos, nos vários setores, não é só na construção, não é só que é transversal. Portanto, o principal desafio é realmente encontrar pessoas para nós conseguirmos dar resposta ao cliente interno, ao negócio. Isso é o principal. Mas também, a par, é motivar quem temos dentro de portas. Portanto, nós temos que procurar e temos que mimar os que já temos connosco, e isso é um desafio diário, é constante.
Sim, árduo. E em Angola? sim, penso que é Também é muito diferente. mesmo? Se fosse aqui há uns anos atrás, eu diria é paciência. Agora com 18 anos, agora que atingiu a maioridade, Já não, já não. agora já não é preciso, porque as pessoas estão diferentes também. As pessoas também estão diferentes. Se eu for ver mais de metade das pessoas que trabalham na Angolac ou no grupo, porque depois também há outras empresas lá, embora isto normalmente faz na Angolac que é maior, estão lá, a maioria já há mais de 10 anos. Pois, já são. Portanto, há uma década, estabilidade, as pessoas conhecem-se, é muito mais fácil, as relações funcionam. Mas, sobretudo, obviamente que sim, é atração de talentos, e sobretudo em determinado tipo de setores técnicos, o que nós precisamos. Portanto, essa é a parte, é o maior desafio. Portanto, a retenção, sim, já foi mais. Neste momento também continua a ser, mas eu não tenho, digamos assim, uma rotatividade muito grande. Porque a maioria das pessoas que nós também temos já são, portanto, efetivas, como se costuma dizer, portanto, têm contrato sem termo. Portanto, Claro. isso por um lado também dá a estabilidade, mas não significa que Trabalha a mais pessoa o se lhe manter, aparecer, não é? claro. E nós temos conseguido também que eu meço. Se eu perguntar dentro da empresa, as pessoas não têm essa percepção, porque acham que é o contrário, que há outras empresas que têm capacidade maior de atratividade do que nós, e eu vejo o contrário, eu vejo que nós temos uma grande capacidade de atratividade. Porquê? Porque eu consigo estar a contratar pessoas que não é só que estão desempregadas, é que estavam a trabalhar em empresas de referência também no mercado. Excelente. Portanto, se vem é porque alguma coisa acharam que teríamos. Isto leva-me para a questão central também em Portugal, que é a retenção de talento. O que é que, na sua experiência, Paula, em Portugal, o que é que tem funcionado melhor para aumentar então essa retenção na ACA? Nós também já falamos aqui sobre a marca ACA. Isso também parece que é sempre um ponto importante, porque as pessoas sentem a ligação à ACA e sentem orgulho em trabalhar na ACA, e aqueles que já estão cá há mais tempo também sentem orgulho de fazer parte deste caminho de crescimento da ACA. Eu já estou cá há alguns anos também como o Sérgio e fui vendo este crescimento e orgulho-me disto. Não, sou mais nova um bocadinho, ligeiramente. Coisa ligeira. Por outro lado, no caso de Portugal, tem havido, sempre houve, mas se calhar é mais notório nos últimos anos, uma grande aposta em termos de formação e desenvolvimento de competências, não só as competências técnicas, já aqui falamos, portanto, ferramentas e formas de trabalhar, mas também a nível da área comportamental, que nós temos estado a apostar muito. Portanto, nós falamos sobre estes temas da saúde mental, da inteligência emocional, da gestão de conflitos, da liderança, das competências de comunicação. Não está só no papel, também temos estado a formar colaboradores, não só aos quadros superiores, mas também vamos a outros níveis hierárquicos. Portanto, as pessoas reconhecem isto como um ponto positivo e isso contribui muito para a retenção ou para a motivação dos colaboradores, que ela falava desta forma. E este reconhecimento também, que no geral parece-me que existe, e eu digo isto porque ouço muitas pessoas, que é os colaboradores reconhecerem na ACA uma empresa que os escuta, que está disponível para os ouvir. Isto pode parecer quase que, ok, fica bonito de dizer, mas é verdade que as pessoas valorizam isto cada vez mais. Portanto, sentirem que estão numa organização que está lá para os ouvir quando precisam, não precisamos estar sempre a auscultar, não é? Nós temos mecanismos de auscultação contínuos para percebermos como é que está o ambiente organizacional, mas temos outras ferramentas. Inclusive, é um dos projetos que a área da RH em Portugal, da equipa de desenvolvimento, tem, é ir ao terreno e estar com as pessoas individualmente só para as ouvir. E falamos de motivações, de expectativas, de perspectivas de carreira também, falamos de todos os assuntos, às vezes falamos só até de questões pessoais, como estava seja há pouco a dizer. Aquela hora que nós estamos no terreno com eles, só para os ouvir, é quase que uma mini terapia, muito entre aspas, e isto contribui muito para a retenção de talento e faz também com que as pessoas falem umas com as outras, não é? Porque isto é o principal meio de comunicação, faz com que falem sobre, ok, é bom estar aqui, vamos continuar por cá. Agora, há um desafio que em Portugal eu sinto, não sei se em Angola é assim ou não, por acaso nunca falamos sobre isto, que é a questão também da retenção é muito relativa, porque se no passado nós sabíamos que as pessoas tinham a intenção de procurar esta estabilidade e uma empresa para a vida, à data de hoje não é tanto assim. As pessoas, e sobretudo nos mais novos, procuram projetos, têm projetos de carreira se calhar a curto, médio prazo, mas depois voltam às organizações. Portanto, nós também temos que trabalhá-las de uma forma um bocadinho diferente, que é
nós queremos que as pessoas se sintam bem enquanto estão na ACA. Sabemos que há colaboradores que se calhar daqui por 5 anos saem porque vão ter a necessidade pessoal de fazer uma coisa diferente, mas se a experiência for muito positiva, eles voltam. E nós vamos medindo isto também e percebemos que isto acontece. Portanto, isto para mim também é trabalhar a retenção, se calhar de uma forma não continuada, Sim, mas é trabalhar ser. já a retenção ou chamar novamente a organização no futuro. As novas gerações também têm outras motivações, não é? E dizem-no claramente em percebeu. entrevista: Ok. eu tenho projetos para 5 anos. Se eu continuar uma organização daqui por 10 anos, não é bom sinal. Portanto, nós também não queremos isto. Queremos que as pessoas estejam alinhadas com a organização Acaba e por que ser deem o a seu honestidade melhor. que falei falava há há pouco pouco. como um ponto positivo. Sim. Sérgio, em Angola, qual é a estratégia que mais impacto tem tido? Formação, crescimento interno, benefícios ou outra abordagem? Crescimento interno. Crescimento interno. Crescimento interno, sim, benefícios também, mas sobretudo o crescimento interno. O grupo em Angola e o grupo em Portugal passaram, portanto, fizeram um bocadinho caminhos paralelos e nos últimos, desde 2012, a nível até organizacional, mudamos aqui, portanto, e temos feito o caminho muito mais juntos, não tanto, apesar de sermos, era um grupo, mas no fundo, administrações, portanto, gestões, portanto, perfeitamente autónomas e continuam, mas de uma forma diferente. Portanto, neste momento sentimos mais como um todo e também fruto do crescimento do grupo, quer em Portugal, quer em Angola já era muito grande, em Portugal também, mas o crescimento que o grupo teve, e sobretudo em Portugal, agora, nestes últimos 10 anos, é enorme. E depois é que não foi só o crescer por causa do volume de obras, é o crescer em todos os sentidos. As pessoas genuinamente olharem, porque neste momento o grupo ACA é um grupo de referência de construção em Angola. Não é uma empresa de construção civil, já é uma empresa de referência. E conquistou por mérito próprio. Isso por um lado, ajuda-nos no nosso trabalho, porque por um lado para a retenção, mas sobretudo para a capacidade Para a captação. de atração. Eu não quero estar a falar aqui, obviamente, dentro do nosso setor de empresas, mas imagina, aquelas empresas âncora. E vamos falar, portanto, se calhar no seu setor, no setor da comunicação. Quem é que se calhar há uns anos atrás, digo há uns anos, porque agora enfim, o mundo está como está, não gostaria, se calhar, qual era o seu sonho? As pessoas eram assim, olha, quando começavam a sua carreira, se calhar a trabalhar numa rádio local, depois não sei o quê, depois se calhar na RTP ou na SIC, mas o sonho se calhar era ir para uma Sky, para uma BBC, para uma CNN, portanto, enfim, era o pináculo, quer dizer, eu trabalho ali, se quem estivesse se calhar num jornal, eu fui trabalhar para o Le Parisien, Le Figaro, ou no El País em Espanha, sei lá, no Times em Londres, enfim, perceberam? Então, já Claro, perceberam, sim, não sim, vai sim, dar mais sim, exemplos. sim. Portanto, esta capacidade de tração, que era o que nós não tínhamos, mas tínhamos outros truques, porque às vezes também porque às vezes também as empresas quando têm uma certa dimensão também têm vantagens e desvantagens, né? Precisa ir trabalhar, portanto, numa empresa onde as pessoas também, se calhar numa empresa que tínhamos uma dimensão mais reduzida, as pessoas na altura também que se sentiam, e foi isso que muita gente que lembra nas entrevistas que fazia para técnicos, sobretudo, que se queriam fazer parte Da mudança. ou seja, nós estamos aqui e o nosso objetivo é chegar à dimensão que temos agora, atualmente, e por aí fora. E se queriam fazer parte dessa mudança, ou se queriam ir para um sítio onde já estava tudo feito. E muita gente foi assim, sobretudo para Angola, na realidade, aqueles recrutamentos. A Paula fez muito recrutamento para Angola, sobretudo expatriados, porque depois os nacionais é lá. Vale a pena estar a dizer que às vezes nós conciliávamos muito bem a vida familiar, às vezes 9 da noite, mas era para o bem de um bem todo. Isso era bom sinal. Não, mas havia essa necessidade, às vezes há esses picos, não é? Portanto, e tudo por uma boa causa. Como há bocado disse, acho que não me arrependo de nada. Isso leva-me, o não se arrepender de nada, também nota-se que vestem bem a camisola, leva-me a falar de outro tema interessante também neste tema dos recursos humanos, que é a cultura da empresa, a cultura do grupo ACA, porque estamos a falar de 2 geografias com uma só identidade. Isto também é um grande desafio, não é? Quando escrevem a cultura ACA a um candidato, numa das vossas entrevistas, seja em Portugal, seja em Angola, como é que resumem a cultura ACA? Em Angola, vamos começar desta vez. Sim. Eu não gosto de pessoas que se conformem. Inconformidade, no bom sentido.
Mas é assim que resume a cultura ACA. Sim. Nós somos, além da resiliência que temos que ter, e só quem está lá, e parece que é uma palavra que toda a gente usa, gasta, mas não, quem está lá compreende. E as pessoas, os colegas, se calhar o Filipe e outros colegas que vão lá, a Paula, sabem o que é que a gente está a dizer, mas sobretudo a inconformidade. Porque em Angola as pessoas são muito, quer os colegas nacionais, quer os expatriados que lá estão, porque depois culturalmente há sempre ali algumas diferenças, são muito inconformados no sentido reivindicativos. Quando eu falo reivindicativo, não é no sentido sindical, etc., não, dos direitos, não, são muito reivindicativos, são muito inconformados, não são, portanto, não estão ali, que alguém diz, isto é assim, e as pessoas ficam ali, não, são, e isso faz mexer uma organização, obriga-o se fosse a sair da sua zona de conforto. Sem dúvida. Portanto, sobretudo é isto, não é, e mais vale ser franco, ok? Há momentos certos, porque eu costumo dizer assim, às vezes, então tem que se dizer tudo no momento certo. Há momentos para tudo. Mas se nós formos francos, nós ganhamos um capital só com as pessoas, e as pessoas connosco, que é aquilo que eu falava há bocado da confiança, pois tudo gira à volta disso, portanto, que nos permite nas horas piores, quando eu estou a dizer piores, não é no sentido económico, isso, às vezes, imagino num pico de trabalho brutal que é preciso as pessoas fazerem algum sacrifício pessoal, e as pessoas fazem. Porque estão comprometidas também, estão comprometidas com as chefias, porque as relações, quando a gente diz que é comprometido com a empresa, uma empresa é o quê? Um edifício com as suas paredes. São pessoas, não é? São as pessoas. São pessoas. Então, não é preciso mais nada. Quando nós temos isso é a cola, que é eu tenho não vou falar aqui de dívida de gratidão, mas ou seja, a interajuda, isso faz com que as pessoas, é isso que faz com que as coisas andem. Quando eu tenho colegas assim, vamos, não sei, mesmo no trabalho, não, vamos pôr agora o bituminoso, temos ali mais não sei quantos quilómetros antes que chova, não. E as pessoas dizem, não, são 5 horas, não, agora temos que ir. Não, as pessoas percebem que aquilo tem que ser feito. E não é porque depois, há trabalho extraordinário, vamos ter. Não, porque não é aquilo, portanto, aquilo tem que ser, portanto, o trabalho extraordinário tem que ser pago ou o que for. Não é isso que está em causa. Mas é sobretudo o que é que o motivo é que sabem que aquilo tem que ser feito, porque senão vai haver ali um problema. E quem fala da parte da produção, estamos a falar, enfim, nós, olha, quando fazíamos aqueles recrutamentos, e porque tinha que ser. Tem que ser, é isso mesmo. O ter que ser tem muita força, não é? Sim, isso. E em Portugal, Paula, como é que escreve a cultura ACA? Como é que resume na sua entrevista? Também está alinhado com isto. A cultura ACA, se calhar em primeira instância, é uma cultura de porta aberta. O que é que eu quero dizer com isto? É muito fácil para os novos colaboradores terem acesso à gestão, à alta gestão, às direções. Portanto, nós estamos sempre disponíveis, temos facilmente a administração disponível para nos ouvir. Isto também faz com que as pessoas sintam parte desta decisão estratégica e deste caminho estratégico, isso é muito importante. E depois há este espírito de entreajuda e de compromisso. Há uma coisa que nós falamos e medimos, portanto sabemos daquilo que estamos a dizer. Há realmente, independentemente dos picos de atividade, dos períodos mais fáceis ou mais difíceis, mas sempre houve algo que caracterizou muito a ACA no seu todo, isto Portugal, Angola, Brasil, os outros países, que é este sentido de compromisso, de pertença. E isto é muito nosso, não é? É muito nossa. É muito nosso. O acionista que me perdoa. Eu sinto a ACA é minha. E neste caso a Angola ACA, não é? Portanto, aquele isso é fantástico, sim. E há uma coisa que a Paula estava a dizer há bocado, é importante, por causa do contacto, que é fácil o acesso à alta gestão. Eu posso lhe dizer que o primeiro número de telefone que aparece na lista é do Sr. Alberto Couto Alves. Quando havia a lista telefónica, parece que era em papel, mas agora sim. Agora também. Você recebe o seu telefone, você recebe o telefone da organização, que é descarregar dos contactos, não é? Porque agora é tudo através do Exchange. Estão lá. Não é alguém que tem que ligar para 50 pessoas. Estamos a falar também acessível a toda a gente. Portanto, estamos a falar da empresa que tem, a empresa que leva o nome de quem está lá o primeiro número, não é? Sim, faz com que os objetivos sejam de todos, não é? Todos nós sentimos que fazemos parte. É possível sermos empreendedores na empresa por conta de outrem também, não é? Portanto, essa lógica de que o empreendedor pode ser empreendedor por conta de outrem, desde que viva a camisola, vista a camisola e saiba viver com sentido de compromisso, como falavam há pouco. Para isso é preciso uma boa liderança e é preciso um equilíbrio. Sempre. Como falamos sempre. Fazendo aqui uma comparação direta neste tema, quando falamos de cultura ACA ainda, ok? A cultura sente-se da mesma forma em Portugal e em Angola? Onde é que está mais enraizada? E onde é que se nota que há um caminho ainda por fazer? Eu acho que a cultura, Paula, eu acho que ela é igual. Só que o tempero é que é diferente. Nós temos mais indungo.
E aqui. Mas isso é um tempero muito intenso. Ai, eu adoro gindungo. Seja gindungo, seja. Tem tempero, tem especiaria. É quente. Portanto, é como a Paula diz o contexto. Mas do resto, portanto, na essência, também, eu acho que aqui os colegas também são inconformados, também não estão ali. Quer dizer, isto obviamente estamos a falar no geral. Sim, as pessoas falam, as pessoas tentam criar melhorias, depois, pronto, é como eu digo, depois às vezes consegue, outras vezes não se consegue, mas sim, não ficam, portanto, não é, digamos, uma organização monolítica que está ali, um menir, pronto, tudo da mesma cor, tudo igual. Não, é uma organização até bem viva. Há um sentimento partilhado entre Bem Portugal, viva. Angola e os outros países de somos que isso eu não tenho dúvidas. O que vem a fazer existe sempre, sobretudo, e agora é ao contrário, não é? Porque já aconteceu em Angola, agora mais em Portugal. Como continuamos a crescer muito em Portugal e estamos sempre a atrair novas pessoas, também há que trabalhar esse processo de aculturação, porque a cultura pode estar muito enraizada, mas para quem chega de novo tem que passar por um processo de aculturação. E também trazem coisas novas, ela é dinâmica, é um sistema. Nós temos pessoas mas é mobilizadas, portanto, eu acredito que tenham, que também aqui também Entre tiveram que se vários adaptar, países. porque aqui também temos expatriados. Ou seja, mobilizamos, não sei, são cerca de 100. À volta disso, sim. De 100 colegas que vieram de colegas que vieram de Angola, de Santo Tomé, portanto, contratados. Portanto, o percurso inverso, ou seja, estávamos Também a fazer existe, o percurso claro. do recrutamento, não era, Paula? Que a Paula fazia de Portugal, que nós precisávamos, portanto, técnicos em Angola, e vou falar Fazemos agora de agora o Angola, que é a coisa. Nós temos muito o contrário. E mão de obra qualificada, atenção. Não estamos a falar de pessoas que vêm, digamos, do servente, não é isso que estamos a falar, nem para fazer número, não, mão de obra qualificada. Eu tenho chefes de equipa. O nosso colega da IALAC, houve uma altura até que me referiu que a vinda de uma ou duas pessoas, portanto, lá está, uma pessoa que tinha, um operário que tinha esse talento, que permitiu um ganho efetivo, porque essa pessoa sabia fazer, eu não sei muito bem qual era a operação, mas penso que era uma moldagem com uma máquina que fazia umas tubagens, porque aquilo tem a ver com a vaca. Portanto, e a vinda desse técnico, desse operário, que eu vou-lhe chamar técnico, quer dizer que aquilo foi um ganho para as próprias equipas na atividade que faziam. E temos imensas pessoas a vir. Portanto, não é a pessoa que vem só para estar ali a fazer à maneira, portanto, aquele trabalho pouco qualificado. Não, são pessoas altamente qualificadas, tanto que têm outro tipo de regalias. As pessoas vêm, obviamente que também não é o imigrante que chega agora a dizer que nós proporcionamos, que é na política de mobilidade que nós temos no grupo, exatamente as condições que os expatriados que vão para Angola têm, ou seja, têm acesso. Nós temos que proporcionar o alojamento, os cuidados de saúde, a parte da alimentação, enfim, e não só aquelas situações, porque quem está mobilizado está muito mais vulnerável, portanto, não é? Eu falo tanto daqui como de lá, aqui estou a falar no geral, que precisam de nós, muitas vezes, que nos ligam, que têm os seus problemas, as suas pequenas situações do dia a dia que é preciso resolver, portanto, obviamente até se adaptar, portanto, não chegam aqui no aeroporto e agora ainda vão procurar casa e vão não sei o quê, não, portanto, tem esse apoio, não é? E isso é bom, porquê? Porque eu neste momento tenho. Houve uma altura que eu tive que parar, tive que pôr só uma pessoa a atender telefones e depois lá na recepção só para entregarem currículos, porque houve pessoas que vieram, começaram a falar. E havia algumas pessoas que eu sentia que não entregavam os documentos a tempo porque quiseram perceber como é que eles vieram para aqui os colegas. Não é todos, mas e depois mais tarde aquilo já queriam. Eu percebi logo, pronto, ok, quiseram perceber aquele mais. E pessoas estavam lá a trabalhar, atenção, não estavam desempregadas e trabalhavam em empresas lá de referência. E quiseram vir para aqui. Isso depois, isso. É melhor, aquilo que nos facilita mais o trabalho é a rede que nós temos, que é a redes informais, que é, olha, conhece alguém que eu conheço, o passa-palavra. Sim. É o buzz positivo. Sobretudo para atrair, porque depois não vão lá, é trabalho, portanto, de certeza que as pessoas são tratadas com dignidade, sobretudo, e sentem-se bem no grupo, isso é que é importante. Agora, é como todas as organizações, não é um paraíso, é feito de pessoas, de relações humanas, mas o que importa depois é olharmos para a malha, para o conjunto, não é? Para o conjunto. Neste caso até queria dizer aqui, bom, enfim, agora falta-me uma palavra, às vezes acontece-me que é, eu ia dizer, dentro da nossa biodiversidade, mas
do nosso mundo, digamos assim, daquilo que é o mundo do Grupo ACA. E do Grupo ACA. Sim. Existe. Esta conversa já vai longa e que boa conversa, uma conversa inspiradora para, pelo menos para mim também, e para quem nos ouve e nos vê. Com base na vossa experiência, que já vi ser muita, que conselho deixariam a alguém que está prestes a entrar no Grupo ACA, seja em Portugal, seja em Angola? Começamos por si, Paula. Que conselho deixaria? Então, em primeiro lugar, aproveitar ao máximo a oportunidade de integrar a ACA. Acho que a ACA tenho a certeza, a ACA é reconhecida claramente pela capacidade técnica que tem instalada. Portanto, qualquer colaborador novo que integra a ACA vai aprender certamente muito. E aproveitem também o ambiente de trabalho que aqui se vive. E por outro lado, outro conselho que daria é, que também falamos já um bocadinho sobre isto, que é: não tenham medo de perguntar, questionem, demonstrem abertamente esta curiosidade profissional. É bom, enquanto pessoa e enquanto profissional, questionar, perguntar, falar com o colega do lado, para conseguirem evoluir a par da ACA e ajudarem também a ACA a crescer. Esse é um problema que a Paula falou, é verdade. Porque as pessoas acham que perguntando as diminui. E é o contrário. Não, é o contrário. Porquê? Só demonstra que tem curiosidade. Sim, porque, claro. como já diziam antigamente os nossos pais e avós, que era: quem pergunta quer saber. Quer saber? Não é porque é ignorante. Ignorante é aquele que não quer saber, não é? Pronto, eu em Angola, aquilo que eu diria é, sobretudo, Um conselho. um conselho, não é? Um conselho para quem se São várias candidata à ACA neste momento. Em Angola, claro. Tendo por base a sua experiência. Sim, claro. Estes 18 Que anos. é muita. Estes 18 anos de Angola. Todos os dias, e todos os anos muda o ano. É tipo pôr o relógio a zero, acredito. Estes 18 anos para mim é como se fosse um ano. Ponha o relógio a zero. Todos os anos é diferente. Mas aquilo que eu dizia assim, olha, sobretudo, muita dedicação, competência e depois irreverência. Okay? Nesta ordem, muita dedicação, depois vem a competência e depois então pode ser irreverente. Porque uma pessoa que quer logo ser irreverente sem mostrar competência é aquilo que nós chamamos de um chato. Muito bem, mas são bons conselhos. E aqui também falamos de outra coisa ao longo desta nossa conversa. Falamos da razão e da emoção que, pelo que vejo, anda nos vossos casos par a par, não é? É muito difícil separarmos a razão da emoção, ainda que às vezes seja fundamental, sobretudo no momento de tomar uma decisão. Mas qual foi, Paula, o momento mais gratificante que já viveu na sua carreira na área dos recursos humanos? Bem, isto agora é difícil. É mais emocional, é uma pergunta mais para emocional. ter conhecido o Sérgio Peixoto. Não consigo identificar um momento, mas como sou muito lágrima fácil pela positiva, todos os momentos do grupo no seu todo, que junta as pessoas e que eu olho para as pessoas e vejo que aquele sentido de compromisso que ainda falamos há pouco está lá espelhado, para mim é sempre muito, muito emocionante. Seja nos eventos de Natal, que são comuns nas organizações, mas se calhar destacava aqui um, e acho que posso falar disto, não é? Tem aqui o Filipe que partilhou essa missão comigo. Nós, quando criamos a primeira Sardinhaca, que foi um evento assim um bocadinho fora da caixa, porque é um evento informal para os colaboradores em Portugal, e que foi feito na totalidade dentro de portas, portanto connosco a fazer tudo, não é? Até montar as mesas, a fazer todo o trabalho de um arraial para os colaboradores, mas ver no final a felicidade das pessoas porque estavam juntas e porque estavam a sentir-se ACA de forma muito clara. E em tão pouco tempo, porque a primeira foi se calhar há 3 anos, não é? Em tão pouco tempo passou a estar enraizado. Para mim é um momento assim de muito, muito orgulho. E fico sempre emocionada quando vejo as pessoas felizes e com o compromisso ACA estampado nos olhos. E a sardinha é boa. E eu que não gosto de sardinha. Agora passou a gostar. Não. A prioridade era de facto outra. Era as pessoas. Sardinha dispensa. E para o Sérgio, qual foi assim o seu momento mais gratificante? Consegue identificar um? Imagino que vários, mas pelo menos um. Tenho. Foi quando me conheceu. Foi. Bons colegas é um momento de... Para mim foi a melhor ótimo. coisa que lhe aconteceu. Para mim foi ótimo. Para a Paula, não sei.
Enfim. Mas a pergunta é para o Sérgio. Aliás, todas as colegas que nós temos, e digo isto porque Isso é bom. são pessoas Claro. dedicadas com trabalho e, sobretudo, são leais. A lealdade é uma coisa. Não tem a ver com fidelidade, tem a ver com lealdade. Isso. Uhum. Pronto, mas tirando aí, mais marcou. Houve várias situações, desde aquela pessoa individual que nós, se calhar, numa primeira fase, enfim, mas não haveria nenhum motivo para contratar aquela pessoa, nenhum. E depois, como a Paula diz, a honestidade da pessoa, a necessidade da pessoa, e de repente há qualquer coisa que não se explica. Aí entra, não é a razão, entra a emoção. Nem sempre se pode fazer isto, porque a maior parte acredita que 90% das vezes vamos falhar. Não pode ser, mas às vezes, de vez em quando, vem assim uma voz que diz: arrisca. E sente que isso aconteceu consigo pelo menos uma vez? Tantas vezes. Quando digo tantas, não são centenas, porque isto não se pode fazer muitas vezes. Mas correu bem. Correu muito bem. Ainda hoje, eu não vou dizer quem é a pessoa, mas temos lá uma pessoa que no início arriscou-se. Ela está na logística. Se calhar a pessoa vai saber quem é. Numa primeira fase, e de facto, hoje gosto muito de ver. Tenho um profissional que se tornou. Lá está, dedicação que a pessoa teve, a competência que tem, e também é muito irreverente. Nessa parte. Na parte social, eu não gosto muito, para quem me conhece, falar muito na parte social, porque acho que quem a pratica e quem pratica o bem, não. Eu, pelo menos é a minha forma de ser, não publicito. Não estou a dizer que quem o faça que faz mal, não é isso que eu estou a dizer. Sim, Tem a ver com a minha personalidade, mas já que estamos aqui numa situação que ninguém nos ouve. Houve há muitos anos atrás que foi no hospital infantil. Ainda hoje não. É difícil ver aquilo que se viu em Holanda, mas depois a alegria das crianças que levamos lá uns presentes, e agora muito recentemente com uma onda de solidariedade promovida pela reverência dos nossos funcionários, a seu dono. Portanto, que se foi falando que tinha vindas cheias do Bengo. O Bengo o quê? O Bengo de Luanda é uma província, que é só praticamente a cidade, em termos de dimensão, não é em população, mas em dimensão é a província mais pequena de Angola, e depois faz fronteira com o Bengo, que é uma grande província em termos de dimensão, mas foi ali propriamente numa cidade, que é o Cuito, a cerca de 70, 80 km de onde estávamos. Portanto, são praticamente. Nós temos depois o estaleiro no Panguila, que fica ali perto, e nós não nos tínhamos apercebido, porque tinha havido muitas chuvas, mas sobretudo eles têm ali um lençol freático, que é que as águas vinham de baixo, e que as cheias ninguém se tinha apercebido, mas eles de facto estavam ali, a comunidade, a passar muito mal. E de facto, depois, quando fomos lá ver de carro, numa primeira fase, não há como se ver e perceber como é que aquela situação estava. E depois a mobilização dos nossos funcionários. Na ajuda, não? Vieram falar comigo, eu disse: ok, vamos avançar. Depois falei com quem tive que falar dentro da organização, como é evidente, porque e depois não fomos ter com ninguém. Portanto, eles, se vocês estão a propor, seja agora, porque é bonito a gente propor, depois os outros. Portanto, mobilizaram-se todos. Conseguimos reunir quer os funcionários que contribuíram, todos, a empresa contribuiu, Os colegas de Portugal também. e os colegas de Portugal também, e conseguimos levar, não foi melhorar, mas um alívio, que aquilo nós temos consciência. Repara, que aquilo que se conseguiu parece muito, mas no fundo acaba por ser uma aspirina, mas às vezes mas foi um alívio. E ver aquelas crianças que pela primeira vez, porque tinha havido umas cheias, as pessoas não conseguiam, atenção, estamos a falar de pessoas que não conseguiam cultivar as suas terras porque aquilo ficou inundado, portanto as águas saíam, enfim, as pessoas tinham a sua vida, tinham as suas casas, tiveram que sair de suas casas porque a água, e depois estavam numas condições muito, muito, muito precárias. Mas ver aquelas crianças comer aquela sopa quente, que é outra coisa que eu nunca me iria lembrar. Alguém se mas pronto, ok, vamos reunir comida, não sei quantas toneladas de farinha, disto, daquilo, daquilo outro, enfim, as coisas todas normais e as coisas todas. E depois alguém disse: não, vamos servir sopa. Vamos servir sopa, mas sopa. Ai, você não imagina a diferença que faz, porque eu nunca tive fome. As pessoas às vezes sentem fome, mas nunca tiveram fome. Fome ou seja, as pessoas que sentem fome já me disseram, dói. E você ver. E quando estamos aqui a falar de fome, estamos a falar, não é naquele sentido, coitadinhos da África, a pobreza, não é isso. Estamos a falar ali uma situação que pode acontecer em qualquer lado,
uma catástrofe natural que aconteceu em termos das as pessoas não podiam trabalhar as suas terras, mas ver aquelas crianças a comer uma sopa quente, ou seja, não há. É de facto transformador Não há, trabalhar em Angola. não vale a É um pena, não há. momento alto. E aquela alegria, porque estavam a ter, porque já não tinham uma comida quente, tinham comida, tinham algumas coisas, mas pronto. E depois, obviamente, distribuímos para melhorar, tentar melhorar as condições que as pessoas tinham naquela situação que ocorreu. Portanto, isto para falar num ponto que é daquilo que eu senti, não é? Portanto, Percebeu que a união fez a força nesse caso. foi. Mas é aqui que eu estou a dizer. Os funcionários mobilizaram-se, arranjaram os motoristas, isto, aquilo, com o seu tempo. Além da pronto, sim, também dispensamos as pessoas para fazer o doutor, mas aquilo foi num fim de semana, as pessoas abdicaram-se do descanso, andaram, toda a gente contribuiu com o que é que seja, e foi uma sensação maravilhosa. Muito obrigada pela vossa presença, muito obrigada pelo vosso contributo nesta fantástica conversa, como disse há pouco, inspiradora, para todos aqueles que nos ouvem. Chegamos ao fim de mais um episódio do Sobretudo, o podcast da ACA, que une duas vozes diferentes, neste caso que vivem realidades completamente diferentes, mas que se percebeu que há algo muito comum entre elas. Até à próxima. Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios.